Ó, vamos ver se eu consigo de novo. Olha lá, pera aí. Olha lá. Ó, agora eu vou baixar. Ó, eu baixei. Ó, eu vou aumentar de novo a rotação. Olha lá, olha no RPM lá, acompanha no RPM, vocês vão ver a rotação mais elevada. E deixar aqui no ideal aqui, ó. Aí ele... Beleza, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com esse Speeduino. Hoje nós vamos falar do atuador de marcha lenta, né? Tem motor de passo, tem por motor de passo, tem por PWM, como que funciona, qual vai ser o que você vai escolher aí, né? O outro canal que eu recomendo no Brasil também para Speeduino, tá? É esse canal aqui, o Speeduino Channel, né? Do nosso amigo Márcio, tá? Se inscreva no canal deles lá e participa lá, que são ideias diferentes, né? Ele tem uma nova placa aqui que ele está desenvolvendo aqui, que o Arduino, o processador do Arduino já é integrado na placa, né? E é uma placa bem moderna, compacta, que logo ele vai disponibilizar para venda também, tá? É uma placa que ainda está em teste, mas logo ele vai pôr à venda aí, tá? E só lembrando que esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o criador do Speeduino, tá? Nós só tá divulgando ele aqui no Brasil, mostrando para vocês como que instala, como que configura. E o verdadeiro criador é esse cara aqui, tá? Vocês visitam lá no GitHub, onde você baixa o firmware do Speeduino, né? Lá tem uma área lá que você pode fazer uma colaboração, né? Uma doação para colaborar com o projeto aí, tá? Isso é muito importante, pessoal. Lembrando que é ele que é o cara da Speeduino, se não fosse ele não ia ter nada disso daí, beleza? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é o atuador de marcha lenta, tá? Esse aqui é o famoso motor de passo do atuador de marcha lenta, né? Essa aqui é o esquema de ligação dele, tá? Você vai acompanhar os pinos aqui do motor de passo e o esquema elétrico da Speeduino, tá? Então você vai ligar seguindo esse esquema elétrico aqui. Eu não vou deixar disponível esse esquema elétrico para download, eu vou deixar somente aqui no vídeo, tá? Porque tá dando muito trabalho para download, tem gente que consegue baixar, tem outras pessoas que não conseguem, então o esquema elétrico acompanha no vídeo, tá? Então esse aqui é a versão com motor de passo, que tem 4 pinos, né? A bobina desse motor de passo, que é a versão da Magnete Marelli, que é a mais usada aí na maioria dos carros da Fiat, da Volkswagen em geral, tá? Eles funcionam da seguinte forma: os pinos da lateral, né, os dois pinos da lateral é uma bobina, pode ver que é a bobina 2, né? Eu estou ligando aqui, ó, e os dois pinos do centro é a outra bobina, que é a bobina 1, tá? Alguns motores de passo parecido com esse que usa na linha GM é diferente, tá? Os dois primeiros pinos é uma bobina e os dois últimos é outra bobina. Então, muita atenção na instalação quando você for instalar o outro tipo de motor de passo, tá? Mas não tem nada de complicado não, tá? Você só vai ligar o 1A aqui nos dois primeiro e o 2A e 2B aqui nos outros dois, tá? Esse outro aqui é o atuador de marcha lenta do tipo PWM, tá? Para ligar ele, você vai ligar um lado no 12 volts por chave, né? Pode ser o mesmo 12 volts que alimenta a bomba de combustível, que você colocou lá para alimentar a bobina de ignição, vai alimentar também o motor de passo. E na Speeduino você vai ligar aí no pino IDLE Out, tá? Correto? Então o atuador de marcha lenta com dois pinos, ele tem o atuador de marcha lenta por PWM ele tem 2 pinos, né? E o por motor de passo tem 4 pinos, tá? Esse CI aqui, né? Nós temos aqui a placa Speeduino tradicional e esse aqui é o drive para funcionar o motor de passo, tá? Que é esse cara aqui. Que é
é o A4988, tá? Quando você vai usar a sua Speeduino com motor de passo, você vai precisar desse cara aqui. Você vai acrescentar ele e vai precisar dele. Se caso o seu projeto for usar o motor de passo para o PWM, não há necessidade, tá? Você não precisa colocar esse cara aqui, pode deixar fora. Uma outra dúvida que o pessoal tem muito me perguntado, é que ele pode colocar de dois lados diferentes, né? Você pode virar e colocar de dois lados diferentes. E como saber qual é o lado certo? Notem aqui que ele tem duas ilhazinhas aqui que é diferente, ela é quadrada quando as demais são redondas, né? Tá? As ilhazinhas quadradas, elas vão aqui no pino GND, ó. Veja aqui, ó. Então, se de repente se o seu pino GND foi parar aqui em cima, é porque ele está virado, tá? Ele está na posição errada. Então, as ilhazinhas quadradas você vai colocar nos pinos GND, tá? E aí não tem erro não. Colocou aqui o drive aqui, ligou ali o motor de passo seguindo aquela sequência lá, né? Depois é só configurar no Tuner Studio, né? Tá? E aqui no Tuner Studio, a configuração do motor de passo lá da marcha lenta, né? Vai ser aqui na aba Start Up /IDLE, né? Tá? Você vai vir aqui em controle de lenta, né? Vai vir aqui no controle de lenta, ele vai abrir essa outra janela aqui, tá? Você vai ter a opção nenhum, que não é nenhum controle de lenta, né? Nós vamos ter um controle de lenta que é somente ligado e desligado, tá? É uma terceira forma que eu não falei aqui, mas quase ninguém vai usar esse sistema aí, que você coloca um solenoidezinho e ele vai acionar depois de uma certa temperatura, né? Tá? E vai praticamente deixar ele acelerado ou não acelerado, né? É igual aquele sistema de ar-condicionado, os carros carburados, né? Ligava o ar-condicionado e o solenoide acelerava um pouco mais o carro para ele não ficar morrendo, né? Tem o PWM, né? Que é o ajuste via PWM, né? Aqui você tem que ajustar as características conforme o atuador que você tem lá, tá? Normalmente a gente não consegue essas características, você tem que fazendo os ajustes até achar a melhor perfeição, né? E o de motor de passo, né? Notem que tanto o PWM como o motor de passo tem o aberto e o fechado, né? O close loop, né? É o que eu prefiro, tá? Ele fica buscando o alvo, né? Eu vou definir que em 1000 RPMs que ele tem que ficar, então ele vai ficar procurando o alvo. Se o motor baixar para menos de 1000, ele vai aumentar. Se o motor subir para mais de 1000, ele vai abaixar. Então ele vai ficar buscando o alvo lá, tá? Essas configurações aqui vocês vão deixar padrão também, tá? E vocês vão fazer pequenas alterações até você conseguir uma marcha lenta estável, né? Aqui é a velocidade que o motor de passo vai fazer a correção, tá? Quanto maior o número, mais lento vai ser a correção. Ele vai dar os passos mais lento, né? Normalmente eu gosto de deixar um pouco mais rápido. Aqui, caso os fios do lado ficaram invertidos, né? Então você vai ter que inverter o sentido do motor, tá? Você vai ter que inverter o sentido do motor. Da forma que eu coloquei para vocês ligarem, vocês vão deixar no não. Mas se caso o seu motor disparar a rotação, ao invés dele estabilizar em baixa, né, em rotar na lenta, na marcha lenta normal, ele disparar, subir para mais de 2000 RPM, você vai vir aqui no sim e ele vai inverter a posição do motor de passo, tá? Aqui no PWM, tá? É só isso mesmo, tá? Também não tem muito o que falar, é aquilo que eu falei, vocês vão ajustando os valores até achar a marcha lenta ideal, tá? Depois disso,
tá? Eu deixei aqui no motor de passo, com malha fechada, né? Depois disso nós vamos voltar aqui e vamos vir nessa opção aqui, tá? Nessa opção aqui, veja aqui que aqui do lado nós temos um alvo de rotação, né? Do motor, e aqui nós temos a temperatura, tá? Por exemplo, se o seu motor está a 24 graus, né? Vamos ver aqui, 24 graus, eu quero que ele fique a 1200 RPM, né? Já a 70 graus, eu já vou querer ele a 1000 RPM. E assim por diante. Você vai buscando o alvo da rotação que você quer conforme a temperatura, tá? Aí você vai buscando o alvo conforme a temperatura. Qual é a rotação ideal? Aí você tem que ver também o motor que você está usando. Geralmente os motores com mais cilindros trabalham numa rotação mais baixa, tá? Com motores que nem o meu Fiat Uno 1.3 a álcool, a rotação dele é 1000 RPMs, né? E aí é o ideal, tá? Também você vai levar em conta se você está usando etanol ou se você está usando gasolina, tá? E esses ajustes de forma mais refinada de forma que você vai economizar mais combustível, tá? O próximo passo do nosso vídeo agora é alguns testes que eu fiz lá no carro, né? Vou mostrar para vocês funcionando aí o motor de passo, e acompanhe aí os testes aí, pessoal, e valeu, até o próximo aí. Ele está aqui, ó, a 1000 RPM, né? E o alvo é aqui onde está o verde aqui, que é a temperatura do motor. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, vamos ver se eu consigo de novo. Olha lá, pera aí. Olha lá. Ó, agora eu vou baixar. Ó, eu baixei. Ó, eu vou aumentar de novo a rotação. Olha lá, olha no RPM lá, acompanha no RPM, vocês vão ver a rotação mais elevada. E deixar aqui no ideal aqui, ó. Aí ele fica sempre na rotação que eu pedi, 1000 RPM. Legal, né, galera? Outro teste que eu vou fazer aqui, ó. Nessa temperatura ideal, ele está em torno de 1000 RPM. Aqui muito frio, eu coloquei a 1000 RPM. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar o sensor de temperatura do motor, e a Speeduino vai pensar que a temperatura do motor despencou, né? E vai já subir a rotação aqui nesse ponto aqui, tá? Eu vou dar partida no motor, nós vamos fazer esse teste lá. Eu vou ligar o sensor, dar partida com o sensor ligado, nós vamos estar no alvo, né? Que é em torno de entre 900 a 1000 RPM. E depois nós vamos desligar o sensor e ver ele subir para em torno de 1500 RPM. Vamos ver? Então vamos lá, galera. Ele está estável aí a rotação. Tá? Pode levantar paradinha aí a 1000 RPM. Ó, 1000 RPM, né, ali no nosso multímetro ali. Eu vou desligar o sensor de temperatura da água. Ele vai pensar que o motor está super frio e vai subir para 1500 RPM. Vamos lá. Agora eu vou ligar o sensor novamente. Ó, aqui eu vou ligar o sensor novamente e ele volta para 1000 RPM. Esse aí é o motor do atuador de marcha lenta já trabalhando aí, beleza? Mais especificamente hoje em destaque no nosso vídeo, esse modelo aqui da Magnete Marelli, que é muito utilizado em vários veículos aí, e acredito que deve ser o mais utilizado aí na instalação da Speeduino aí, né? Para controlar esse atuador de marcha lenta, né, na Speeduino é utilizado esse driver de motor de passo, né, conhecido como A4988, né?
Se você for usar o atuador de marcha lenta por PWM, tá? Esse aqui é um atuador de marcha lenta por motor de passo, né? Ele também é conhecido como stepper motor, né? Se você for usar o atuador de marcha lenta por PWM, tá? Não há necessidade de ter o A4988, tá? E você vai poder usar outra forma que eu vou mostrar também aí no vídeo para controlar aí o atuador, né? Então, quando você usa esse tipo de motor de passo aqui, tá? Que tem 4 fios, né? Eles têm 4 fios na ligação, aí vai ser necessário o A4988. Percebam bem que no A4988 tem um pequeno potenciômetro de ajuste ali, tá? Esse potenciômetro de ajuste, ele faz o ajuste da corrente, né, de alimentação da bobina. Tá? Eu percebi que com a corrente muito alta, o corpo aqui do atuador, ele superaquece, tá? Então o que eu recomendo aqui? Você fechar ele, né, no sentido anti-horário, fecha ele totalmente, né, com uma chave de fenda, uma chave Phillips adequada, uma pequena chave Phillips adequada para não estragar o potenciômetro ali, que ele é bem sensível, tá? E vai abrindo até o momento que o motor consegue funcionar, consegue atuar perfeitamente, tá? Nunca deixa no máximo, porque pode correr o risco de danificar as bobinas aqui com pouco tempo, tá? Então você vai abrir, fecha ele totalmente e vai abrindo até o atuador começar a funcionar, tá? Aqui nós estamos aqui ligado na Speeduino com o nosso clássico simulador de sinal de roda fônica, né? Que até tem aí no nosso canal como construir um, né? Ele está simulando ali a roda fônica a 60-2 na rotação de 650 RPM, né? Nós estamos lá na Speeduino, tá no Tuner Studio, tá bem próximo ali, né? Ela tá com 661 RPM, 10 RPM a mais ali, né? Eu vou aumentar a rotação aqui nos potenciômetros, né? E nós vamos oscilar a rotação para ver o motor funcionando, tá? Eu estou com um alvo de 1000 RPM, né? Então quando eu passar para mais de 1000 RPM, ele vai fechar para poder diminuir a passagem de ar, né? E se caso eu baixar para menos, ele vai abrir. Então vamos lá, vamos ver. Ó, veja lá. Ó, eu estou oscilando a rotação, ó. Eu vou oscilando a rotação ali, ó. Mais de 1000 e menos de 1000, né? E ele fica o tempo todo tentando achar o alvo, né? Ó, veja lá. Ele fica procurando o alvo aí o tempo todo, né? Isso na prática ele vai se estabilizar sempre no alvo que eu pedi, que é 1000 RPM. Para quem está usando etanol como combustível, é importante, super importante, porque no meu caso, sem o atuador de marcha lenta, o motor começa na fase frio com 700 RPM e termina com 1300 na fase aquecida, né? E é muito incômodo nas duas partes. Primeiro, porque ele pode ficar morrendo no momento que está na fase fria e fica disparado quando está na fase quente. Então, com o atuador de marcha lenta, ele vai ficar o tempo todo na rotação alvo, que eu até vou mostrar para vocês como que faz para configurar, na rotação ideal aí do motor. Beleza, pessoal?